Convidamos o professor doutor José Celso Freire Júnior, assessor-chefe da Arex, para falar sobre o tema Convênios da Unesp com as prefeituras municipais. O meu nome é José Celso Freire Júnior, eu sou de Guaratinguetá, então sou da unidade da Faculdade de Engenharia no campus de Guaratinguetá. Eu sou assessor da Assessoria de Relações Externas. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso papel. Inicialmente, eu queria dar boas-vindas a todos. Não vou repetir os nomes de todos, mas os nossos diretores, o pessoal da reitoria e, principalmente, aos prefeitos que nos brindam com a visita hoje, seus assessores. Eu vou falar um pouquinho sobre... continuar na linha do que a professora Mariângela estava falando, sobre a interação, então, da Unesp e a sociedade. A gente interage com a Unesp, com a sociedade, de algumas maneiras. Uma delas é a formação de recursos humanos. Então, nós formamos recursos humanos para a universidade, para a sociedade. A outra, já foi? É na produção de conhecimentos. Nós produzimos conhecimentos para a sociedade. E como é que a gente faz isso? Para vocês terem uma ideia de números. O professor Durigan citou alguns números. A Unesp tem hoje cerca de 3.600 professores, 94%, é a sigla que a gente usa, é regime de dedicação integral à docência e pesquisa. Quer dizer que essa pessoa só trabalha para a universidade. Ela não pode ter nenhuma outra atividade a não ser professor da universidade. Então, dos nossos cerca de 3.600 professores, 94%, 95% deles trabalha exclusivamente desenvolvendo pesquisa, ensino e extensão dentro da universidade. Nós temos 179 cursos de graduação em 65 profissões diferentes. Por exemplo, eu sou de Guaratinguetá, nós temos os cursos de engenharia, mas em Bauru e Ilha Solteira também tem os cursos de engenharia. Então, nós temos cursos duplicados e triplicados. Nós temos cerca de 36 mil estudantes na graduação. Nós formamos cerca de 7 mil pessoas em nível de graduação por ano. O professor Durigan falou, nós somos a segunda instituição no Brasil em número de cursos de pós-graduação depois da USP. Nós temos 232 cursos de pós-graduação, sendo 130 mestrados e 102 programas de doutorado. A Unesp forma 15 mil estudantes de graduação por ano nós temos 15 mil estudantes de pós-graduação e formamos mais de 3 mil estudantes. Eu gostaria de ressaltar esse número. Nós formamos mais de 1.000 doutores por ano. O Brasil forma 14 mil doutores a cada ano. A Unesp forma mais de 1.000. Esse número ele é representativo em qualquer país do mundo. Poucas universidades no mundo, mesmo nos Estados Unidos, formam o número de doutores que a Unesp forma por ano. No Brasil, para vocês terem uma ideia, as 3 universidades do estado de São Paulo, elas formam 1/3 dos doutores formados no país. A USP, com 2.000 e alguma coisa, Unesp e Unicamp, com cerca de 1.000 e poucos doutores a cada ano. A Unesp tem 600 grupos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento e ela é responsável por 8% de toda a produção científica do país. Então, isso mostra um pouquinho a nossa atuação na formação de recursos humanos e a nossa atuação na geração de conhecimento. Agora, a professora Mariângela falou da nossa interação com a sociedade. E, para essa interação, a gente está aqui, então. Então, é aqui que a gente aparece. A Assessoria de Relações Externas. Ela faz a mediação entre a universidade e a sociedade. Vamos. Como é que a gente faz isso daí? Qual é a principal atribuição? É assessorar a universidade em suas relações com entidades públicas e privadas. Para a gente fazer isso, legalmente, a gente precisa de instrumentos. A gente usa alguns instrumentos e eu vou falar rapidamente deles. É através desses instrumentos, então, que se dá o relacionamento com as instituições de ensino, empresas e governos, sejam elas nacionais e internacionais. A assessoria ela trata do relacionamento com instituições dentro do país, mas também trata da questão da internacionalização da universidade. Vocês têm dentro da pasta que vocês receberam algumas páginas do manual de convênios da Unesp. Dentro desse manual de convênios,
tem o procedimento que vocês têm que tomar se quiserem estabelecer um acordo para o desenvolvimento de um programa qualquer com a universidade. Tá? Então, tem aqui uma minuta do acordo de cooperação geral. Então, basicamente, qualquer cooperação que fosse dar com a universidade vai ser necessário assinar um modelo similar a esse documento que vocês têm na pasta de vocês, e tem um procedimento. O procedimento é, nas unidades universitárias se abre um processo, se utiliza essa minuta que vocês receberam e que está na pasta de vocês, se expõe, faz uma exposição de motivos indicando a importância pela qual aquele documento precisa ser celebrado. Esse documento ele passa por uma análise jurídica para ver se ele atende, se ele é legal. Existe um parecer circunstanciado sobre a importância do que está se propondo através da minuta para a universidade, e depois ela passa nos diversos níveis de aprovação locais e aqui na reitoria, e, finalmente, ele é sancionado pelo reitor. Basicamente, de uma maneira muito rápida, é assim que tramitam os acordos e que se estabelece, então, a cooperação através de um documento legal com a instituição. Como é que alguns números? Aqui nessa figura vocês têm os números de acordos, convênios e protocolos que são assinados ano a ano. Isso aqui não é o número de convênios, acordos e protocolos que a universidade tem vigente, mas sim a cada ano quantos convênios são assinados. Então a gente tem, no último ano de 2014, 173 instrumentos assinados nacionais e 121 instrumentos internacionais assinados. Alguns números para vocês terem ideia: a Unesp tem hoje relacionamentos internacionais com cerca de 300 universidades ao redor do mundo. Eu vou falar um pouquinho disso porque eu vejo uma possibilidade da gente usar esse relacionamento em benefício das cidades e municípios. Mas aqui vocês têm uma ideia do volume de acordos, instrumentos, convênios que nós tramitamos a cada ano na assessoria. A gente tem, através desses acordos, convênios, a gente tem algumas parcerias. A professora Maria Ângela falou de algumas. Eu não vou... vocês têm aqui um segundo caderno que eu entreguei, que tem também alguns exemplos de parcerias que são desenvolvidas entre a universidade e os diferentes municípios. Eu cito aqui 3. Então, um curso sobre o Poder Legislativo e uma oficina de processo legislativo, desenvolvido pela FCL de Araraquara. Um segundo sobre o gerenciamento, coleta e processamento de dados, obtido na Estação Meteorológica de Rio Claro, do Instituto de Geociências de Rio Claro. E o projeto para a educação musical, desenvolvido pelo Instituto de Artes, aqui em São Paulo. Então, são somente 3 dos diferentes programas, projetos que nós desenvolvemos com os municípios onde estamos instalados, através de acordos que temos assinados entre a Unesp e diferentes órgãos. Eu queria passar um pouquinho aquilo que eu entendo que pode ser uma possibilidade de interação bastante grande, que é a questão da cooperação internacional. Hoje, na sociedade global, se fala muito na formação de cidadãos, e esses cidadãos eles devem ter competências globais. As grandes universidades do mundo, elas trabalham hoje na formação de cidadãos com competências globais. Mas o que basicamente é um cidadão com competência global? É um cidadão que tem a capacidade de atuar em ambientes multiculturais. Com a globalização da sociedade, a cada vez mais a multiculturalidade é importante. É necessário falar línguas diferentes, é necessário compreender culturas diferentes, é necessário saber se inserir nesse mundo onde culturas devem conviver de forma pacífica. Como é que a gente faz isso hoje? A gente tem a nossa atuação internacional. Eu queria mostrar para vocês, eu acho que é importante, o professor Durigan citou alguns dados, mas esse é o reconhecimento internacional da Unesp. Como a Unesp é reconhecida no mundo.
Para vocês terem uma ideia, hoje existem cerca de 20 mil, 22 mil universidades no mundo. Então, algumas vezes, a gente relativiza o número. Não está entre as 100 melhores do mundo, mas tem 22 mil. E a gente vai fazer 40 anos no ano que vem. O professor Durigan fez uma breve introdução sobre o desenvolvimento da instituição. Esse aqui é um ranking dos mais importantes do mundo, um ranking feito pela Universidade Shanghai Jiaotong, da China. A Unesp, no mundo, está entre 300 e 400, e no Brasil ela está entre a segunda e a quinta, sabendo que a USP, em todos os rankings existentes, ela é a primeira universidade do Brasil. Existe um ranking sobre as universidades dos BRICS. A Unesp está entre as 100 melhores universidades dos BRICS no mundo, do grupo de BRICS. Um outro grupo de ranking é um ranking feito por uma empresa que chama QIS. Nesse ranking, a Unesp está entre 420 e 430, 27º lugar nos BRICS, mas 8ª universidade da América Latina. De todas as universidades na América Latina, a gente é classificado como a 8ª melhor universidade. E, no Brasil, o QIS nos classifica como a 4ª melhor universidade. Então, isso aqui dá para vocês, e eu queria mostrar, rankings medem o que eles querem medir. E cada um mede uma coisa diferente. Mas é importante vocês saberem que nós temos um reconhecimento internacional e que vocês podem, através da universidade, buscar uma inserção internacional. Atividades que a gente faz? A gente manda estudantes para o exterior. Esse ano de 2014, nós mandamos mais de 1.000 estudantes de graduação, não apareceu aqui, e mais de cerca de 300 estudantes da pós-graduação. Nós chegamos a quase 1.500 estudantes encaminhados ao exterior. Aqui é interessante para vocês verem de onde vão esses estudantes. Então, prefeito, Bauru é a cidade de onde mais vão estudantes para o exterior. Guaratinguetá e depois Ilha Solteira. Isso tem uma relação muito grande com aquele programa do governo federal que vocês devem ter escutado, chamado Ciências Sem Fronteiras, que focava nas áreas de engenharias e saúde. Então, nós temos engenharia nessas 3 unidades, é daqui que vai o maior número de estudantes nossos ao exterior. Mas tem estudantes de diversas outras unidades. Eu estou caminhando para o fim e eu queria deixar aqui algumas possibilidades que eu enxergo. Talvez vocês conheçam, mas no mundo, e na Europa principalmente, existe um movimento muito grande de criação de cidades irmãs, cidades que vão compartilhar práticas, que vão compartilhar boas práticas. Então, eu enxergo que a gente poderia auxiliar vocês, através das nossas parcerias com universidades em diferentes cidades, a identificar cidades que poderiam assinar convênios de cooperação com vocês para estabelecerem essa questão de cidades irmãs. Interação internacional para o desenvolvimento de parques tecnológicos. Isso está acontecendo muito na Europa. Cidades de países diferentes identificando possibilidades de atuação no desenvolvimento de parques tecnológicos. Nós temos, dentro das unidades da Unesp, alguns parques tecnológicos instalados. A gente pode ajudar vocês a buscarmos parcerias com parques tecnológicos de outras cidades, Europa, Estados Unidos, América do Norte em geral. Captação de recursos externos. Existem recursos para serem aplicados nas cidades. Existem recursos, a gente precisa da parceria de um município para aplicar para alguns projetos internacionais, a gente pode cooperar com vocês nesse sentido. E troca de experiências e formação em redes. E aí eu passo a última slide, mostrando um exemplo concreto. A gente faz parte de uma associação que chama Associação de Universidades Grupo Montevidéu, que é uma rede de 33 universidades, sendo 11 da Argentina, 11 do Brasil e outras da Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, onde nós trocamos estudantes, professores, desenvolvemos projetos conjuntos, fazemos pesquisa de forma conjunta. Nós trocamos mais de 700 alunos entre as nossas instituições e mais de 300 professores a cada ano. E
exatamente hoje está começando em Porto Alegre o 3º encontro da Rede de Cidades e Universidades. Qual é a ideia desse grupo de pessoas? Eles estão vendo como cidades de tamanhos similares, com características similares, onde existe uma unidade de alguma das universidades que fazem parte do grupo da UGM, como essas cidades podem colaborar entre si, descobrindo sinergias e trabalhando junto. Esse é um exemplo. Com mais tempo, a gente pode conversar mais. Aqui eu termino. Eu acho que junto podemos mais, aqui, mas também no exterior. Muito obrigado.